Quando nós somos desatentos, a gente se atrapalha demais, não é verdade? Por isso, a gente sempre tem que prestar atenção na voz de Deus, o que Ele quer que nós façamos para sermos obedientes. Na aula de hoje, nós vamos aprender do momento em que Jesus estava com os seus discípulos. Ele levou 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Eles foram ao monte orar e os discípulos estavam com muito sono. E Jesus estava orando, falando com seu Pai Celestial. E ele estava preocupado, ele estava angustiado, porque logo estava chegando o momento dele cumprir a sua principal missão. Qual era a sua missão aqui na Terra, crianças? Jesus, ele veio para morrer, para nos salvar, para salvar todo aquele que aceita ele como seu único, suficiente Salvador e sabe que só através dele nós podemos nos aproximar de Deus novamente e termos a vida eterna. E enquanto Jesus estava orando no monte, os discípulos estavam com sono. E aconteceu uma coisa muito diferente. Quando os discípulos se deram conta, tinha mais 2 pessoas conversando com Jesus. Nossa, eles ficaram assustados. E sabe o que mais aconteceu? A roupa de Jesus estava branquinha, branquinha, um branco muito reluzente. E Jesus tinha um brilho diferente. Jesus, ele estava com a glória de Deus. E os discípulos ficaram assustados. E sabe quem eram essas pessoas que estavam conversando com Jesus? Era Moisés e Elias. Eles viveram antes de Jesus nascer, muito antes. A gente conhece eles lá no Antigo Testamento. E eles estavam conversando com Jesus porque Jesus estava próximo, estava angustiado. Jesus já tinha sofrido muito. As pessoas, muitos não acreditavam no que ele falava. Os fariseus ficavam testando Jesus. Ele era perseguido, mas ainda não chegou o sofrimento maior que ele tinha que viver. E ele estava conversando isso com Moisés e Elias. Quando os discípulos viram, eles ficaram muito assustados. Pedro falou a primeira coisa que veio na mente. Pedro falou: Jesus, vamos fazer uma cabana, uma tenda aqui para nós e vamos passar a noite conversando. Ai, gente, Pedro não se lembrava que a missão de Jesus não era essa, ficar conversando. Jesus veio aqui com uma missão para nos salvar, uma missão muito maior. E enquanto Pedro ainda acabou de falar, veio uma nuvem escura e essa nuvem ficou entre eles e pum! Moisés e Elias sumiram. Jesus, que estava brilhoso, estava com resplandecente, ele voltou a ficar normal. E eles ficaram admirados e assustados, os discípulos. E eles ficaram: nossa, o que aconteceu? O que foi isso? Na Bíblia fala que Jesus foi transfigurado. Uma palavra diferente, né? E Jesus disse para os seus discípulos: não contem nada a ninguém ainda, que ainda não é o momento. Ai, se fosse nós, né? A vontade de sair falando o que a gente tinha visto era demais. Mas os discípulos ficaram aguardando a hora certa para contar. Por que será que Jesus falou isso, hein, crianças? Por que será que aconteceu tudo isso? Na história de hoje, nós aprendemos sobre obediência. Jesus, ele era muito obediente e estava chegando o momento dele cumprir a sua missão, que era morrer para nos salvar, para nos livrar do castigo do pecado. E Jesus, ele sabia que não era o momento certo ainda de contar para as pessoas o que tinha acontecido, mas depois que ele morresse e ressuscitasse, as pessoas entenderiam o que tinha acontecido naquele momento. E vocês podem ver que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele também é Deus, e somente ele pode fazer todas essas coisas. Cada pessoa tem uma ideia de sofrimento diferente. Tem gente que sofre só porque não tem uma roupa nova, um brinquedo novo. Tem gente que sofre de fome. Tem gente que sofre perseguição por causa da palavra de Deus. E Deus reconhece que essas pessoas estão fazendo a sua vontade. Na Bíblia diz que Deus se alegrou muito porque Jesus, ele era um filho obediente. Na brincadeira de que obedece e desobedece, vocês lembram, criança, dessa brincadeira? A gente tem que ouvir o que a pessoa está falando, não é? Para a gente não se confundir.
e não olhar para o lado, olhar para o que está acontecendo. E é que nem na nossa aula de hoje, nós temos que ouvir a voz de Deus, estarmos atentos ao que Ele quer que nós façamos, para sermos filhos obedientes. E vamos falar o versículo de hoje? O versículo de hoje está lá em João 11:25. Ele fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Criança, somente Jesus é o caminho para nós termos a vida eterna. Mesmo quando nós morrermos, se você tem Jesus em seu coração como seu único Salvador, você viverá eternamente com Deus lá no céu. Até a próxima aula e não se esqueçam, sejam obedientes e ouçam a palavra de Deus.